Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no Fórmula do Congresso Online. Eu sou Erika Prado e trabalho com consultoria e gestão em congressos online. Mas esse vídeo eu fiz para te ensinar as 11 coisas que você precisa saber antes de fazer um congresso online, ok? Então vamos lá? Número 1. Construa um caso de amor com a sua estação de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Você precisa organizar um lugar que você vai trabalhar durante o congresso. Muitas vezes você não vai trabalhar onde você tem um emprego. Você não vai fazer o congresso e organizar e fazer toda a concepção do congresso aonde você tem um emprego. Não, você vai fazer na sua casa ou no escritório. Organize esse espaço. É um espaço pequeno, mas é um espaço que você precisa que ele esteja organizado, ok? Nesse espaço, não deixe papel acumulado, não deixe outras tarefas a serem feitas no momento que você organizou para fazer o seu congresso, ok? E muito importante também, que você deixe água sempre ao seu alcance, porque quanto mais água você tomar, você também vai oxigenar seu cérebro e ele vai funcionar melhor, tá bom? Número 2. Caso você tenha um emprego, organize muito bem o seu tempo. Aquele tempo, sabe, que você tinha livre, porque se você chegava, assistia TV e assistia um filme, organize. Se você quer fazer o congresso online, você tem que organizar seu tempo para pelo menos umas 3 ou 4 horas diárias, ok? Só que depois, a hora que o congresso começar a rolar realmente, você vai ter que saber que esse tempo vai aumentar, tá? Então, nada de dormir mais, brincadeira. Não, você vai ter que dormir, mas você vai dormir menos, tá bom? Porque se você acordar cedo, você vai ter que dormir menos, às vezes 3 horas da manhã, então não quero te assustar, mas é por aí, tá bom? Então você vai dormir um pouco menos, mas organize seu tempo. Então não deixe que nada te tire o foco. Infelizmente você vai ter que avisar a sua esposa, ou seu marido, ou um namorado, uma namorada, que você, ou seus filhos, que você está num novo projeto e que você precisa organizar o seu tempo. Então tenha o tempo em suas mãos, e organize seu tempo, porque se você não organizar isso em sua mente antes de começar o congresso, a hora que você começar a organizar, você não vai ter tempo para fazer o congresso, ok? Agora, número 3. Faça tudo com tempo. Sabe por quê? O tempo, quando você começar a organizar um congresso online, o tempo está nas suas mãos. Você tem que dominar isso. Então, não faça tudo correndo, não queime etapas do congresso, ok? Cada etapa do congresso ela existe para ser feita, não pule um passo, não queime uma etapa, faça tudo com tempo, senão tudo pode ficar comprometido, ok? Então quando você marcar a data do congresso, você tem que pensar em quantas mãos vão trabalhar nesse congresso. São só 2? São só suas? Ou você tem mais 2? Então são 4 mãos? São 6 mãos? Quantas pessoas vão trabalhar nesse congresso? Então tenha um tempo nas suas mãos antes de marcar, ok? Não fica assim, alguém fez um congresso em 2 meses, eu também consigo. Será? Você vai ter que ver quantas pessoas essa pessoa que organizou esse congresso tinha, como que era o tamanho dessa equipe, quantas empresas ela terceirizou para fazer alguns serviços, ok? Então não se baseie nos outros. Baseie no seu tempo, no tempo que você vai conseguir diariamente organizar, que é o 2, né? Que eu falei antes. Então, 3 é você realmente dominar o seu tempo para o prazo da data do seu congresso, ok? Agora é uma dica de mãe para mãe ou de pai para pai, tá? Se você é mãe ou pai, tem crianças pequenas, não deixe o congresso cair em férias escolares, ok? Agora, se por acaso você não tiver como fugir dessa época de férias escolares, ou seja, dezembro, janeiro, julho, tenha uma lista, né, e pessoas avisadas para te dar esse suporte, esse apoio para ajudar com as crianças, tá bom? Então fica aí a dica. Dica 5, ok? A dica 5 é o seguinte: se você está fazendo um congresso no nicho que você já trabalha, que você já é um expert, ok? Você já conhece nicho, você realmente quer fazer nesse nicho o congresso por causa da reputação, por causa da lista que você quer alcançar, ok? Segmentada, qualificada. Você precisa ter na sua mente que para você conseguir detalhar o seu avatar, o que é o avatar, para quem não sabe? É o seu público-alvo descritivo ideal. Isso, é a pessoa
que você quer alcançar, tá? Que você quer que seja transformada com o seu congresso. Se você não está conseguindo, por acaso, você não está conseguindo, você está pensando no seu avatar e você não consegue discriminar ele, você não consegue escrever ele, ok? Que é importante escrever, que faz parte de uma das etapas do congresso. Você precisa, em sua mente, voltar um passo atrás do que você era, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Agora você vai me entender. Quando, antes de você ser um expert nessa área, o que fazia te chamar atenção em conteúdo? O que você buscava de transformação? Quem era você? Quais eram as suas dores? O que te tirava o sono à noite que você não conseguia evoluir na sua carreira? Então você tem que pensar dessa forma, você não pode pensar como expert, você tem que pensar como uma pessoa que vai ter que ser transformada ainda. Ela pode virar um expert também, igual você, entendeu? Mas ela ainda não é. Então ela é uma pessoa que está buscando informação, buscando transformação, buscando um conteúdo que vai transformar a vida dela, que vai fazer ela partir do ponto A para o ponto B, que vai fazer ela subir de nível na carreira dela ou na vida pessoal também dela. Depende muito do nicho que você está pensando o congresso, ok? Então a dica tá aí. Um passo atrás para você definir o seu avatar, se você for um expert nesse nicho, tá bom? Dica 6. A sua equipe. Você vai trabalhar com mais pessoas? Eu já falei desse assunto, mas agora eu vou falar um pouco mais desse assunto, tá? Você vai trabalhar com mais pessoas? Você conhece bem essas pessoas? Essas pessoas vão ter o mesmo tempo livre que você? Vocês vão compartilhar documentos em tempos diferentes, então vocês vão usar um sistema de compartilhamento de documentos, por exemplo, um Google Drive, para vocês conseguirem ter produtividade. Quem vai trabalhar? É uma pessoa que já entende do mercado, é uma pessoa que você já ensinou um pouco o que é um congresso online, as etapas de um congresso online. Você tem que pensar nisso, porque muitas vezes, antes de fazer um congresso online, de repente você não consegue uma pessoa assim, né? Mas você consegue levantar pessoas profissionais que você pode terceirizar. Então, empresas que, por exemplo, vai fazer a vinheta para você, outra empresa que pode fazer a edição de vídeos para você, uma empresa igual eu, Fórmula Congresso Online, que pode fazer uma gestão geral do congresso, ou uma consultoria passo a passo do que precisa ser feito, ou também uma pessoa que vai trabalhar para você só em divulgação, né? E você vai ficar mais ligado ao restante do congresso, né? Agora, depois eu vou falar mais pra frente de um detalhe aí da parte dos palestrantes, ok? Então fica aí a dica 6. A dica 7. Gosto muito da dica 7 porque eu acho que, tenho certeza que ela vai te ajudar. Acho não, tenho certeza. A dica 7 é o seguinte: tem o prazo muito bem estabelecido. Eu falei lá do prazo lá em cima, né, de você ter o tempo na sua mão para você definir a data do congresso. Isso define muita coisa. Porém, agora você precisaria pensar num prazo muito bem definido. Imagine o seguinte: se você é uma pessoa ou duas, que uma equipe de 2 pessoas só que vai organizar um congresso, ok? Então você não é uma equipe grande, você é uma pessoa comum, você é uma pessoa que quer entrar no mercado online, mas você não tem uma agência por trás, você não tem uma super editora de vídeos, ok? Produtora de vídeos, você não tem. Então é você, mais 1, mais 2 no máximo, tá? Eu já fiz congresso sozinha, tá? Então, vamos lá. Por acaso, se você está fazendo congresso sozinho também. Você tem que imaginar o seguinte: se você vai fazer seu congresso, uma data suposta, tá? Em abril, começo de abril, tá? Pense na concepção em dezembro do ano anterior, tá? Isso mesmo. Por que isso? Vou explicar. Pense na concepção em dezembro. No primeiro dia útil de janeiro, que é o quê? Depois que passa o dia 1º, sei lá, dia 3, dia 4, ok? Você começa a entrar em contato com a sua lista de palestrantes, aquela lista enorme, tá? Se você quer fechar 21, tem uma lista de 70, 80 nomes, tá? Ok? 21 por quê? 3 por dia, excelente. Ótimo, tá? Se você começou a entrar em contato com eles e eles, ok, vou palestrar, fechado, legal. Não sei, vou pensar, não sei o quê.
Vamos supor que depois de um mês você tem todos fechados, tá? Que seria já muito bom. Um mês, fevereiro, começo de fevereiro, tá? Você vai dar para eles, desde aquele primeiro contato que você fez em janeiro até o último que você fez em fevereiro, você vai dar para ele o prazo até meio de fevereiro. Isso mesmo. Um mês e meio antes do seu congresso. E por que isso? Te falar. Anota, tá bom? Porque é o seguinte, o teu relacionamento com os palestrantes é um dos pontos muito importantes e é um dos objetivos é um dos principais objetivos do seu congresso, ok? Você está começando uma amizade, um relacionamento, ou você está fortalecendo uma amizade, que de repente até já existia, mas você está fortalecendo, você está potencializando essa amizade. Você não pode deixar nada que atrapalhe isso. Então, você que entrou em contato com o seu palestrante, você não terceiriza isso. Okay? Lembra que eu falei lá de terceirização? De vinheta, edição de vídeo? Palestrante, momento de atração com os palestrantes, você não terceiriza, tá? Porque é você que é a pessoa que vai colocar a cara no congresso. É você que vai receber autoridade. É você que vai ter um relacionamento com os palestrantes. Não deixe essa função para mais ninguém, ok? Então, você vai entrar em contato com os palestrantes, você vai dar esse prazo para eles vão se comprometer com você. Isso é muito importante, você pediu o comprometimento deles. Pedindo o comprometimento deles, é importante que você tenha um prazo, né? Então, esse prazo, vamos supor aí até 15 de fevereiro. Claro, fevereiro sempre tem o carnaval, tá? Então, considere também isso, fevereiro tem alguns dias a menos, né? Então, um mês e meio. Claro que vai acontecer o seguinte, vou te falar, é triste, mas eu vou te falar, você precisa saber, ninguém vai te entregar no mês de fevereiro. Então por que por prazo? Porque você não vira chato, você não fica chato de ficar cobrando, entendeu? Você já deu o prazo lá na frente, a pessoa se comprometeu com você, então é importante que a pessoa saiba, poxa, eu já estou em dívida com a Érica, eu já estou em dívida, ó, me comprometi, eu sei do prazo, eu aceitei o prazo, então eu preciso entregar. Então, quando você começar a cobrar, você não vai ser tão chato. Então, claro, você vai colocar um prazo a mais, né? Você vai aumentar um pouquinho. Então, você precisa saber disso antes de fazer o congresso, ok? Para daí, na hora que chegar o congresso, você não ficar bagunçado com isso, dar um prazo, uma deadline curta, que é um prazo final curto, e daí você vai ficar um chato, porque você tem que cobrar, daí é complicado, tá bom? Porque é um comprometimento deles com você e de você com o seu público, tá? Então realmente muita pressão aí nesse momento. Então é importante que as coisas fiquem bem conversadas, de uma maneira leve, de uma maneira agradável, porque o relacionamento seu com os grandes players desse mercado só está começando, ok? Então fica aí a dica. Dica 8. Já falei um pouquinho dessa dica, mas agora eu vou falar um pouco mais. Que uma puxa a outra, né? Então, a dica 8 é o seguinte, não ponha em risco por nada o relacionamento com os players do mercado, como eu já falei, ok? Então, às vezes é um primeiro contato que você está fazendo, vai lá, a pessoa aceita o seu convite, a pessoa vai palestrar para você gratuitamente, sabe? A pessoa pode fazer uma grande parceria com você depois, você vai ter um estudo de caso com o congresso, né? Para mostrar, inclusive para eles, todos os números, os resultados. Então, assim, não deixa que nada coloque isso em risco. Pegue leve com as palavras, pegue leve com os e-mails, pegue leve com as cobranças, ok? Seja agradável no vídeo, tá? Não seja agressivo no vídeo. Você vai fazer um vídeo convite ou um vídeo de explicação, seja bem leve com o vídeo, ok? Então, isso é muito importante que você tenha em mente. Se você vai responder um e-mail para o seu palestrante, sabe? Não deixe uma pessoa da sua equipe responder. Responda você. Ele quer falar com você. Você que ligou para ele pedindo, convidando, falando para ele palestrar. Depois ele quer falar com você, ele vai falar com outra pessoa que ele ainda nem conhece. Então, deixa essa amizade bem estreita, esse relacionamento. É uma oportunidade única para você fazer isso. Ok? Fica a dica. Dica 9. Esteja preparado para receber muitos elogios.
durante seu congresso. Isso mesmo. As pessoas vão mandar um e-mail para você, vão te chamar no Facebook, falar, nossa, parabéns pela iniciativa. Geralmente, tem muitos nichos que o pessoal fala assim, nunca teve um evento igual a esse, ainda mais gratuito, e tanta informação, e tanta gente boa, e não sei o que, não sei o que. Só que também vou te dar essa dica que fica aí na dica 9, que não é só elogio. Quando você põe a cara para bater num congresso, você está na frente das câmeras, você também pode receber alguns e-mails não tão de elogio, ok? O que eu quero dizer com isso? As pessoas, algumas vezes, elas não são tão educadas no e-mail, tá? E por que acontece isso? Porque não é todo mundo que consegue assistir, que consegue entrar na sala. Às vezes acontece algum probleminha de falha de sistema, tá bom? Então acontece, tá? Esteja preparado para isso. Tem pessoas que ficam muito chateadas quando isso acontece, não está preparada, não se preparou realmente psicologicamente para isso, só quer receber o elogio, mas se tiver um problema, se tiver uma crítica, você também tem lá, você tem que, né, resolver, ou às vezes não dá para resolver, às vezes você tem que responder o e-mail, tome cuidado também para responder esses e-mails, tudo, mas pode acontecer, tá bom? Dica 10. A dica 10 é o herói. O que é o herói? O herói, bem provável que seja você, ok? Do seu congresso. Isso mesmo, cada congresso tem que ter um herói, uma pessoa que vai aparecer no congresso. A pessoa que vai receber tudo isso que eu falei para vocês, autoridade, reputação, elogio e às vezes algumas críticas, tá bom? Não tenha medo disso, de crítica, ok? Não tenha medo também de elogio, é ótimo. Mas também a crítica é importante. Você não vai agradar todo mundo. Você vai agradar uma grande parcela do seu público, isso eu tenho certeza. Mas você não vai agradar todo mundo. E não queira agradar todo mundo, ok? Isso faz parte do congresso. Você tem que entender que isso faz parte do congresso, tá? O congresso online, você que está me assistindo, você tem que saber que ele dá muito trabalho. Realmente, mas ele é possível fazer. Ele é possível ser feito. Senão, muitas pessoas não teriam feito, ok? Mas ele dá tanto trabalho, vale tanta pena, que você tem que aparecer. E tem que existir um herói, entendeu? É muito trabalho para você não aparecer. Para quem aparecer, só os experts da área. Imagina outra oportunidade que você vai ter de ficar ao lado, palestrar ao lado dos maiores experts, aquelas pessoas que você já tem livro, que você já viu palestra, que você pensou que não ia aceitar seu convite, aceitou. A oportunidade única de você estar lá palestrando ao lado deles. Você entendeu? Então não perca essa oportunidade de fazer uma palestra pontual de um tema que você já tem uma visão futura, um propósito futuro, de repente de lançar um produto futuro, ok? Então tenha isso em mente, não faça só um hangout de encerramento, não faça só uma abertura, faça uma palestra pontual, mostre o seu conhecimento, compartilhe o seu conhecimento, ok? Então fica aí a dica 10. A dica 11, para a gente terminar. A dica 11 é a sua rede de relacionamento, ok? Tem pessoas que não são daquele nicho, ou mesmo são daquele nicho, mas elas ainda não se relacionam muito nas redes sociais com as pessoas que são importantes naquele nicho. E eu não estou falando aqui só dos palestrantes. Imagina você uma rede de relacionamento que você vai entrar em contato com os palestrantes, que é um círculo menor, ok? Ali estão os melhores, os com mais autoridade, os que têm mais lista, o que tem mais audiência, bababá, tá bom? E imagina depois um outro círculo, um pouco maior, de outras pessoas que também são muito importantes nesse nicho que você está. Então, para mim te dar um exemplo. Entre no Facebook e coloque na barra de busca do Facebook a palavra do seu nicho e procure na busca total só os grupos daquela palavra, ok? Você vai encontrar os grupos e você vai encontrar os administradores desses grupos, ok? São essas pessoas que eu estou falando. Vá para o Google e procure os fóruns que têm a ver com esses grupos, procure os donos dos fóruns. São essas pessoas de opinião que influenciam muitas outras pessoas,
que seria um círculo maior ainda, que você precisa ter na sua rede de relacionamento. Então não espere começar o congresso para ficar lá atrás dessas pessoas, porque esse trabalho é trabalhoso, é demorado, ok? E de repente você não vai ter uma pessoa para fazer isso para você. Então é importante também que você faça, que você atraia essas pessoas, que você chame elas para ser seus amigos no Facebook, que você entre nesses grupos, que você interaja. Então é importante que você faça isso antes do congresso. Tenha a visão que a rede de relacionamento não é só com os palestrantes, é com esse outro círculo que faz parte desse todo, ok? Então, começa já esse trabalho. Se você tem intenção de fazer o congresso daqui 6 meses, 7 meses, ou até um ano, né? Se você está se planejando aí, já começa esse trabalho. Quando chegar lá no seu congresso, você vai ter muita gente no seu Facebook que vai ver as suas postagens no seu congresso. Você vai ter pessoas potenciais muito mais, de repente, interessantes até. De repente, não em autoridade, mas pessoas que têm lista, que têm relacionamento com mais pessoas até do que alguns palestrantes até que você pensou em chamar, tá bom? Então fica aí a dica. Agora, para terminar, a dica 12. Eram 11, né? Mas eu quis fazer mais uma. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E depois que você realizar seu congresso, você vai saber exatamente o que eu quero dizer com isso, ok? Então fica aí as 12 dicas, não 11, as 12 dicas daqui do Fórmula do Congresso Online. E agora tem mais um aviso para você. Se por acaso você quiser saber as outras 50 dicas ou coisas, dicas não, coisas, passos que você precisa seguir para fazer um congresso online, para idealizar, organizar e realizar um congresso online na sua área, sendo você uma pessoa comum, sendo você uma empresa, entre em contato aqui embaixo comigo, ok? Deixa a sua necessidade, que eu tenho esse serviço, ok? Especializado em consultoria e gestão de congressos online, tá bom? Um grande abraço, até mais!